Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Acordei há pouco tempo. Hoje eu tô na casa da minha mãe. Então eu vim, hoje é domingo, né? Eu vim na sexta-feira à noite e depois do trabalho eu já vim direto. Não consegui gravar porque foi uma correria. Na sexta-feira lá no meu trabalho foi muito corrido. Então eu não consegui gravar. Mas eu mal cheguei aqui e me deu uma alergia muito grande, porque eu tava muitos dias sem ter contato com o meu gato, que é essa criança aqui, ó. E aí, tendo contato com essa criança, a minha alergia atacou. Então eu tô com a rinite atacadíssima. Minha filha, ai, mas eu não consigo desgrudar. Tava 3 meses sem ver minha criança. A mamãe tava 3 meses sem ver você. Tava 3 meses sem ver ele. Então, tava com muita saudade. E ele tá um grude comigo. Parece que não, né? Tava miando um grude aqui comigo. Então, eu acabei atacando a alergia com o pelinho dele, né? Eu sou uma pessoa super alérgica, mas quando eu tenho convivência diária, assim, com bicho, aí o corpo acostuma, eu não tenho... A alergia passa, né? E quando eu fico muito tempo sem ter contato, aí a alergia volta. E ele tá muito princeso, deixa eu mostrar. Olha que coisa mais linda da minha vida. Esse é o Adolfo Bonifácio. Então, antes eu tinha o Adolfo e tínhamos o outro gato, que era o Teodoro. Coisa mais linda, o meu Teodoro. Ele era maior que o Adolfo, bem gordão. Logo que eu cheguei em São Paulo, o Teodoro adoeceu e veio a falecer. Então foi muito triste, assim, uma dor muito grande chegar aqui e não ter ele mais aqui em casa. Nossa, muito sofrido perder um bichinho de estimação que você cria, assim, como se fosse um filho. Então eu sofri bastante. Aí ficou somente o Adolfo, que é o neném da casa. Ele vai fazer 6 aninhos, então na idade cronológica dos gatos ele já é um senhorzinho. Um senhorzinho não, ele já é um quarentão. Mas ele é muito dengoso, muito carinhoso, e ele tá super carente porque ele tem ficado muito sozinho. Porque a minha mãe sai pra trabalhar e ele fica preso aqui sozinho. Então ele tá super carinhoso. Eu pensei que ele nem fosse lembrar de mim, mas ele se reconheceu. Quando ele ouviu minha voz, que eu tava chegando no portão, ele foi correndo, miando, me receber. É um amorzinho mesmo. Agora são 6 e pouco da manhã. A minha mãe saiu 6 horas, tadinha, pra trabalhar. Ela trabalha num hospital. Então é muito puxada. Ela saiu 6 horas pra trabalhar. Ela acordou 5 e pouco, mas saiu 6 pra trabalhar. O Adolfo tá ali fazendo arte. E eu vou limpar a casa e deixar tudo arrumadinho. Eu vou voltar hoje pra São Paulo. Eu pedi pra trabalhar amanhã home office, mas eu vou trabalhar de lá mesmo. Pra eu poder arrumar minhas coisas, fazer minhas comidas, minhas marmitinhas da semana. E eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Então, gente, essa semana entrou um rapaz novo no meu trabalho. E Adolfo que colo. Então, como eu tava dizendo, essa semana entrou um rapaz novo lá no meu trabalho. E o coitado entrou com dor de dente. E ele falou que eu tava com muita dor de dente, que ele tava mais de uma semana com dor de dente, que tava infeccionado, que a dor tava descendo assim do pescoço pro peito. E ele contou, falou que aqui embaixo do maxilar tem um nervo e que se o dente encosta nesse nervo, dá problema depois pode paralisar o rosto e tudo mais. E eu falei que eu nunca tive dor de dente na minha vida, né? Que eu falei, nossa, eu não consigo nem imaginar que eu nunca tive dor de dente na minha vida. Agora ele quer descer. Falei, né, que eu nunca tive dor de dente na minha vida. Isso foi quinta-feira. Na sexta-feira eu acordei com dor de dente, gente. Coisa horrível. Aí eu pensei, deve ser psicológico, né? Não é possível, porque eu nunca tive dor de dente, não estava com dor de dente. O rapaz falou que ele estava sofrendo com dor de dente e no dia seguinte eu acordo com dor de dente. Aí, gente, sei que o rapaz falou que estava com essa dor de dente. Eu acordei com dor de dente na sexta-feira. Pensei que era psicológico. Não passou a dor de dente. Quando foi ontem, ontem que foi sábado, eu acordei pior ainda. Adolfo, fica quieto. Ontem eu acordei pior ainda da minha dor de dente. E tentei procurar um convênio, um dentista que atendesse meu convênio aqui na cidade da minha mãe. Só que aqui por ser cidade no interior não tem praticamente. Só vai ter em São Paulo. Só que eu preciso tirar o siso da parte de baixo, que o de cima eu já tirei. E eu já tinha entrado em contato com o cirurgião bulbo maxilo, esqueci o nome da especialidade. Eu já tinha entrado em contato em São Paulo e eles cobram 380 a consulta, mais a cirurgia, na consulta só pra olhar. Aí vai ter que pagar o raio-x e mais a cirurgia, que eu nem sei quantos que é. Eu sei que eu que não queria gastar. Agora, segunda-feira, vou ter que entrar em contato com eles pra marcar a extração desse siso. E eu tomei de pirona e aqui... Adolfo!
Gente, ó, enquanto eu gravo pra vocês, ele tá destruindo as plantas da avó dele. Filho, não pode. Não pode mexer nas plantas da sua avó. Olha, gente, tá na primavera, então tá tudo florido, as plantinhas da minha mãe. Ela cuida com tanto amor do mundo. Quando eu tava aqui, eu ajudava ela a cuidar, eu ajudava a comprar também as mudinhas. Olha, coisa mais delicada, essas margaridinhas eu comprei, acho que no Carrefour. Tava tipo por R$ 1 no dia. Olha, tudo verdinho. Ai, eu amo vir pro interior, eu queria morar aqui pra sempre. Ai, vem, filho. O gato aqui querendo destruir. Olha que lindas. Olha essas. A minha mãe gosta de misturar. E ela vai no mato também, que aqui perto tem uma reserva, assim, uma área verde. E ela pega também na área verde. Esse daqui eu acho que é aquele lírio. Sai, Fifinho. Não, meu amor. Ai, tá destruindo. A minha mãe tem ali semente de mangas, pezinhos de manga também. Aqui tava cheinho de hortelã, mas eu acho que o gato... Ah, não, ela tinha essa coisa aqui dessa folhagem que enrama, que eu esqueci o nome. E ela começou a sufocar o hortelã, aí teve que tirar. Porque ela começou a matar. Ai, gente, esse hortelã aqui é a coisa mais deliciosa do mundo. O chazinho desse hortelã. Para, Adolfo, você tá destruindo as flores da sua avó. Ai, gente, não dá. Ó. Enquanto eu gravo ali, o gato tá aqui. Ah, aqui tá cheio de xixi da cachorra que eu vou limpar ainda. Vou deixar tudo limpinho antes de ir embora. Aqui tem um pé de boldo. Ai, gente, ainda tem um céu azulzinho. E... Gente, olha que delicadeza. Essa daqui, olha que fofinha. Sai, Adolfinho! Gente, eu gravando lá, e do outro lado, tá essa criança aqui, ó, e a avó dele fala que sou eu que ensino, porque ela fala que quando ela tá sozinha aqui com ele, que ele não faz arte, mas... Não, Adolfinho, não pode. Só eu vim pra cá que ele começa a fazer essas artes pra chamar atenção. Filho, não pode. Fifinho, Adolfo, Bonifácio, vem aqui. Você não pode ficar no meio das flores destruindo as plantas da sua avó. Não pode. Adolfo, você não pode. Não pode. Ah, vai apanhar. A mamãe bate. Ah, se fizer arte, a mamãe bate. Você bate também. Sai, seu rabudo. Vamos, Adolfo, sai daí. Não pode. Reclamão. Voltando aqui no tour das flores da minha mãe. Aí tem essa que tá enramada aqui. Ai, gente, coisa linda. Queria colocar ela num vasinho aqui na parede pra ficar escorrendo. Não, Adolfinho. Gente, não vou conseguir mostrar. Adolfo, vem aqui. Não mexe nas amiocuca. Eu acho que é tóxico, ouvi falar que é tóxico. Gente, eu tive que interromper o tour de lá e voltar aqui. Aqui tem essa planta aqui, parece um bambuzinho, às vezes ela cresce gigantesca, da minha mãe corta e faz outras mudas. Aqui tem essa, que eu não sei o nome, mas ela fica uma graça também, dá pra colocar um vaso maior. Aí aqui tem zamioculca, que é linda, linda, linda de viver. Aqui tem essa daqui, que eu não sei o nome, mas ela tá com um pedãozinho de flor ali no cantinho, ó. Ai, coisa linda. Aí aqui tem mais zamioculca. Tem o Adolfo ali, não pode mexer na zamioculca, que ela é tóxica. Aí aqui, tem essa outra florzinha, que também não sei o que é, mas ela tá com um botãozinho. E aqui tá com um botãozinho. Aqui. E daí ali, tem essa que eu tava mostrando pra vocês. Não morde meu pé não, ai, gente. Filho, ai, não morde meu pé, por que você tá mordendo? Ele tá muito chato. Aí aqui... Não, Adolfo, pelo amor de Deus. Aqui tem um botão de orquídea. Se eu gritar, ó, quem aparece? A cachorra. Ah, vem cá defender, né? Não, vai pra lá, Adolfinho. Aí aqui, olha que coisa linda, essa florzinha rosa. Eu não sei se a minha mãe pegou no mato essa florzinha, que dá essas flores rosa. Porque eu acho que ela foi no mato comigo pegar. A gente vai no mato e pega as mudas também. Olha que delicadeza. Ai, sou apaixonada. Por mim, eu ficaria assim pra sempre com a minha mãe cuidando de planta. Ali tem mudas de manga. E aqui tem essa planta aqui que eu acho que chama coleus. E ela solta florzinha também. Aqui solta florzinha. Ai, tá lindo. Aqui é uma rosa do deserto que eu comprei pra minha mãe antes da pandemia. E a coitada já sobreviveu a tantas. Ela foi toda quebrada. Porque aconteceu aqui praticamente uma tragédia. Nesse portãozinho, aqui tem um portãozinho. A minha mãe saiu pra trabalhar e ela tinha um cachorro, um vira-latinha caramelo, resgatado, que ela estava cuidando. E ela nunca deixa esse portão fechado, ela sempre deixa aberto. E esse dia, não sei por qual motivo, ela esqueceu. Fechado. E eu não sei se alguém ficou soltando fogos, dia de jogo aqui perto, e ele se assustou e tentou fugir aqui pro fundo. E olha, tá até amassado a grade do portão. Ele foi passar aqui pelo portão
e ficou pendurado e morreu, tadinho. Então ele se debateu ali nas plantas e quebrou os galhos. E a minha mãe, quando chegou, ele tava pendurado aí no portão e ela, nossa, ela traumatizou muito. Então depois que eu fui pra São Paulo, teve o falecimento do gato, que é o Teodoro, e teve o falecimento do Leonardo, que é o cachorro. Então, tadinha, ela tá super, super mexida por ter ficado sozinha. E a única pessoa que tá aqui com ela, a única vidinha é essa aqui, ó. Adolfinho, o que você tá fazendo aí? Se retire. Adolfo, se retire. Não pode. Sai daí, sai. As margaridinhas, coisa mais linda. Eu vou tirar ele daqui, senão ele vai ficar fazendo arte. Mas é assim que estão as plantas da minha mãe. Agora eu vou limpar a casa. Aí aqui na parte da frente, gente, olha, aqui nós temos a Betina. Ela pega a ração dela do pote e ela vira de cabeça para baixo e come no chão. Não sei por qual motivo ela não gosta de comer a ração dentro da vasilha. Eu não sei se ela tenta cobrir a ração com a vasilha para ninguém pegar e ela acaba fazendo essa arte. Aí aqui tem essas plantas. Essa daqui é flor de maio. Em junho, mais ou menos, ela estava super florida. Aí essa daqui, eu esqueci o nome dela, mas ela solta um cacho de flor branco. Ela, na verdade, é de ficar pendurada. Aqui, como ela não tá pendurada, eu não sei se vai florir, não. Adolfo, não mexe. Ai, gente, tá difícil. Aí essa daqui, eu esqueci o nome dessa planta aqui, mas ela é super conhecida, acho que alguém vai saber. Esqueci o nome, parece uma samambaia, mas não é. E aqui, desse lado, tem a churrasqueira. A churrasqueira com essa piazinha. Deixa eu ver se eu tiro o zoom. Aqui. Só que essa cuba aqui tá estragada, então tem que dar uma reforma. Aliás, a casa inteira tem que dar reforma, já conto pra vocês. Aí aqui tem mais muda de orquídea, que a minha mãe coloca no carvão. Deixa eu tentar clarear aqui, porque a luz tá muito ruim. Não, Adolfo. Ah, enquanto eu mostro pra vocês, gente, o Adolfo tá destruindo aqui atrás. Tô tentando... Deixa eu ver aqui se desse lado fica melhor de filmar. Ah, desse lado fica melhor. Aí aqui temos essas plantas. A iluminação tá estourando. Essa daqui solta tipo um lírio, só com flor vermelha. Aqui mais uma muda de zamioculca. Aí, tô tirando aqui o Adolfo. Ai, ele quer subir na churrasqueira. Ele sobe, fica escalado lá em cima. Lá no alto ele sobe pra olhar a rua. Porque a minha onça é rústica, é selvagem. Ele é muito arteiro. Que bonito, exibido. Bem exibido. É lá onde ele gosta de... Porque ele é fofoqueiro. Ele atualiza a gente, né, dos acontecimentos do bairro. Então ele gosta de fazer essa... Ele não pula na rua, porque é muito alto lá embaixo. Aí ele fica aqui olhando. Continuando nas plantas da minha mãe. Aqui tem essa planta aqui de enramar. Aqui tem essa daqui, que eu não sei o que é. Tá misturado, acho que planta com muda de frutíferas. E aqui tem mais essa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de longe. Essa daqui é uma mesa que tá cheia de coisa. Essa mesinha aqui tem que pintar os pezinhos e trocar esse vidro que tá quase acabado. Aqui tem material de construção, porque a gente tá mexendo com reforma. Nós fizemos a primeira etapa em junho e agora tem que fazer a segunda etapa, né? Só que falta o mais importante, né, gente? Aqui tem um saco de cimento guardado. Aqui, olha que coisa mais linda, gente. Ai, não vejo a hora de reformar a casa e tirar essa cor verde da parede pra colocar uma cor clarinha e deixar só as plantas em destaque. Coisa mais linda, muito linda. Essa aqui, ó, não tá nem cabendo no vaso. Coisa mais linda também. Olha, o sonho da minha mãe é ter uma floricultura. Essa aqui, coisa linda. Olha, aqui. Essa aqui eu não lembro se ela solta flor. Isso daqui eu também não sei se é mato ou se é planta, mas eu sei que fica bonito, né? Esse daqui é um lírio. Ele tá com algumas folhas meio amarelas, mas tá bem verdinho. Aí tem aqui também, tem aqui também. Aí aqui, gente, tive que fazer, a casa tava com infiltração, já conto pra vocês. Então precisei fazer um trabalho, uma reforma grandiosa ali por fora. Aí precisou impermeabilizar com manta asfáltica. Aí aqui foi o que sobrou da proteção mecânica da manta. Aí como teve que fazer a instalação de dreno, aqui sobrou tubo de dreno também. Porque eu comprei 18 metros, mas eu acho que lá fora só ia usar 16. Aí sobrou uma parte aqui também. Essas madeiras, não sei nem de onde surgiu. Aí aqui tem um saco de cimento, um pedaço de manta. Ai, gente, o pessoal tudo pedindo meus materiais de construção. E ali a parede. Essa garagem ela é até grande, ela cabe 2 carros, assim.
Né, Betina? Eu ainda vou limpar aqui os cocô da Betina. Né, Betininha, você é muito delicada. Ó, o ciumento lá em cima. Essa bicicleta aqui, gente, a minha mãe ganhou no sorteio da casa de ração. A gente nunca usou, mas a casa de ração fez sorteio no final do ano dos clientes que compravam produtos. E a minha mãe ganhou uma bicicleta. E a Betina já ganhou também um banho. Ela foi no pet shop uma vez tomar banho, a mulher sorteou e ela ganhou mais outro banho. Então ela é uma cachorrinha de sorte, trouxe sorte. E ela é adotada, tá? Ela é de raça, mas ela é adotada. Foi encontrada, foi resgatada. Ela não tem nem dente na parte de baixo da boca, porque ela é muito idosa. Eu acho que eles usavam para criar, esses criadouros que usa, para poder, para reprodução, e depois que fica velha eles abandonam. Então, ela é uma cachorrinha super sofrida. Ela aqui no portãozinho que eu escorei, né? Mas esse daqui não pode ficar fechado, tem que ficar sempre aberto. Pra ela ir e voltar, sem correr o risco, sem ter perigo de vida. Minha Betina, ela é muito idosinha, ela não sabe se comportar muito bem, não. Ela não sabe dar patinha. Eles só ensinaram ela a se reproduzir. Provavelmente quem era dono dela só ensinou a se reproduzir, mas não ensinou a bichinha a dar patinha, a fazer nada. E é uma pena, porque essa raça Border Collie, eles são super inteligentes, né? Mas ela, tadinha, não teve essa oportunidade de ser criada como um bichinho saudável. Ela foi criada como uma máquina de reprodução. A gente deduz isso, tá, gente? A gente não tem provas. É porque ela foi encontrada abandonada num lugar muito deserto, toda embolada de pelo, e ela tem muito medo. Então ela é extremamente medrosa. Qualquer barulho ela começa a tremer. Ela tem muito medo de tudo. Até de criança, ela não suporta barulho de criança. E aqui na rua é cheio de criança, né? E eles geralmente vêm brincar na nossa calçada. Então ela fica apavorada quando eles começam a brincar aqui. E ela tá meio sujona, assim, precisa dar uma tosa de novo. Mas ela é bem boazinha. Agora, gente, sentei aqui no sofá e vou contar pra vocês um pouco da reforma da casa que precisa ser feita. Então, essa casa tem 1 ano e meio que a minha mãe comprou. Ela foi comprada financiada e é uma casa usada. Uma casa antiga, usada. Eu não queria comprar essa casa na época que a gente foi procurar, porque casa usada dá mais reforma, né, e tudo mais. Mas a minha mãe se apaixonou pela casa, ela gostou muito da metragem da casa. E, gente, eu não queria comprar, de forma alguma. Eu tava assim com o coração super apertado. Eu acho que eu fui a única pessoa que não ficou feliz com uma compra de casa na vida. E tava muito triste no dia, na semana. Não sentia que era essa casa, mas a minha mãe queria, porque queria. E eu sou uma pessoa que faz de tudo para agradar minha mãe. Então, se a minha mãe queria essa casa, eu falei, vamos comprar essa casa. E essa casa, a minha mãe é evangélica, ela é da igreja, da congregação. E a pessoa que vendeu a casa também é da congregação. É evangélica também, e é da igreja. Quando a gente comprou a casa, fizemos lá o financiamento, veio um engenheiro, ele fez vistoria. A casa, aparentemente, a gente sabia que ia ter que fazer umas reformas do tipo trocar a porta, que é antiga, trocar o piso, se quisesse, porque é antigo, né? Tirar essas janelas aqui antigas e colocar janelas novas. Só que a gente não tinha visto nenhum problema grave na casa, assim, que impedisse de comprar, apesar de precisar dessas reformas. Agora não consigo falar com a cachorra latindo. Aí, como eu tava dizendo, gente, a gente fez o financiamento. E aí eu não sei se eu vou conseguir falar com a cachorra latindo. É até bom ficar o meu relato para que as pessoas tenham atenção nisso quando for comprar um imóvel. Porque o sonho de comprar um imóvel pode se tornar o pior pesadelo da sua vida. A gente comprou a casa, foi financiada, então nós demos uma entrada, que vocês sabem que não é barata, não é fácil levantar dinheiro, com o custo de vida que é hoje em dia. Então, para levantar dinheiro para dar entrada nessa casa, a gente abdicou de muita coisa. Eu lembro que diversas vezes eu saí do meu trabalho, assim, 10 e pouco da noite, eu trabalhava 6 por 1, chovendo, a rua assim toda alagada. Eu podia chamar um Uber para me levar para casa, mas eu não chamava, eu ia pro ponto, ficava lá até tarde esperando o ônibus passar para eu economizar aquele dinheirinho, porque eu sabia que tudo que eu pudesse economizar iria para a entrada dessa casa. Porque meus pais se divorciaram quando eu tinha 15 anos e quando eles dividiram tudo que tinha, a parte da minha mãe não dava para comprar uma casa, nem a parte do meu pai. Então a parte da minha mãe, ela aplicou numa chácara no interior de São Paulo. Valorizou bastante, nossa, já valorizou tipo 4 vezes o que ela aplicou nesse período, mas ainda não vale o preço de uma casa na cidade. Então eu sabia que a gente ia ter que buscar outra forma de ter uma moradia, e nós morávamos de favor numa casinha no fundo da casa da minha avó, depois do divórcio da minha mãe, né, passamos a depender de favores da família. E a minha avó veio a falecer, então eu sabia que a qualquer momento a casa dela seria vendida, porque foi feito inventário, e que os demais herdeiros iriam pedir pra gente se retirar, e que nós não teríamos condições de pagar um aluguel. E eu não queria pagar aluguel, assim, nunca na minha vida eu não quis. Minha família, todo mundo dá um jeito de ter o próprio imóvel, né? Ninguém invade nada de ninguém, todo mundo na minha família é muito honesto. Mas
todos conseguiram ter alguma coisa. E a minha mãe foi a única que não deu sorte no casamento. E ela teve esse azar, né, de passar por um divórcio e ter que recomeçar próximo dos 50 anos. E a minha mãe, ela sempre trabalhou de doméstica, então ela ganhava pouquíssimo. Então eu me esforcei muito para estudar, para mudar ajudar a minha família, né, ser suporte da minha família. E voltando lá, quando a gente comprou a casa, no dia da mudança da casa, depois que assinou os documentos e tudo mais, que a mulher retirou a mudança dela, aí eu percebi a bomba que nós pegamos, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, uma das bombas é que essa parede aqui, de fora a fora, estava pura infiltração. Aí vocês perguntam, Ana, mas como você não viu que a casa está com infiltração? Simples. A antiga proprietária colocou guarda-roupa nessas paredes inteiras. E as únicas paredes que nós tivemos acesso foram as paredes desse lado, que eram as paredes que estavam normais, que não tinham infiltração. Então elas estavam sujas, tinha risco de criança, né, que ela tinha um filho pequeno, mas eram paredes que a gente poderia pintar e resolver o problema. No dia que ela retirou a mudança, que nós viemos fazer a lavagem, que já tinha assinado o contrato, que já estava no nosso nome a casa, aí nos deparamos com a infiltração. Quando batia a VAP, o rodapé ia soltando. E essas paredes, elas estão podres. Mais ou menos 1 metro para baixo, elas estão podres. Então, de fora a fora, aqui, passa pelo banheiro, né, que não dá pra ver porque tem azulejo, e tem um outro quarto lá no fundo. E a parte da garagem, que é a única parte que seria visível, ela tinha pintado. E na época que nós compramos era verão, então não tinha essas manchas. Na semana que nós compramos, veio uma chuva bem forte, então ali já infiltrou toda a parede. Tava muito pior. Eu já fiz uma parte da reforma e olha aqui pra vocês verem. Então o quarto, o cheiro de infiltração que tem aqui, agora deu uma aliviada porque eu já arrumei a parte do lado de fora, então pra dentro já não tá entrando infiltração. Só tem que refazer todo o reboque, né? Então tem que fazer agora mais ou menos metade da parede pra baixo, tem que recortar, retirar todo o reboque, chapiscar e rebocar de novo. Então é uma baita reforma que eu ainda tenho que fazer pro lado de dentro. Então, assim, gente, aquele sonho de ter moradia, casa própria, que nós imaginamos que, vamos comprar a casa, com 1 ano a gente reforma trocando as janelas, né, coisas estéticas, reforma estética de trocar janela, fazer móveis pra cozinha e tudo mais. Enfim, esse sonho foi destruído, porque quando nós pegamos a chave da casa, que a gente se deparou com essa infiltração, e aqui do lado, aqui nessa parede, já é a casa do vizinho. E a nossa casa tá mais baixa, mas a casa dele é no alto. Então aqui, mais ou menos nessa altura, é o quintal dele. A casa dele é no alto. E é colado aqui com a casa dele. Não tem um recuo, né, de corredor. Do lado dele tem um recuo de corredor, mas do nosso lado não tem. E para fazer qualquer intervenção aqui precisaria ser no quintal do vizinho, para resolver o problema de fora para dentro, né? Porque o problema vem lá de fora. E então eu comecei na semana lá a procurar, na semana que a gente se mudou, a procurar pedreiros profissionais. Aí cada pedreiro que vinha falava uma coisa e não me passava segurança, porque alguns falavam, vai ter que remover todo o piso e refazer alguma coisa aqui por baixo. E eu pensava, mas por que vamos remover o piso se o problema vem da parede? E isso daqui tudo do outro lado é terra, né? Porque tem um aterro, a casa do vizinho tá no alto. E então eu tive que chamar um pedreiro não, desculpa, um engenheiro. Aí eu contratei um engenheiro. Ele veio, aí ele fez a avaliação com a ART, que fala? Recolheu a ART, fez toda a avaliação do qual era o problema e depois ele fez um projeto para mim de resolução dessa infiltração. Então eu precisei fazer uma escavação de fora a fora pelo quintal do vizinho, assim de uns 60 centímetros de largura, com 1 metro e pouco de profundidade. Precisei fazer essa escavação de fora a fora na parede. Por sorte, o vizinho, ele foi extremamente gentil, ele permitiu que a gente usasse o quintal dele. Eu fiquei muito preocupada, eu fui atrás de seguro para proteção de danos a terceiros, seguro obra, né, para proteção de danos a terceiros. Fico com muito medo de dar algum problema na casa dele, devido a essa escavação que eu teria que fazer, porque a casa dele não está respeitando os limites mínimos lá que tem que ter entre o corredor e a casa. Tem um limite lá que a engenharia estipula e a casa dele não estava respeitando. E a casa dele não tem uma estrutura muito boa. Por exemplo, o muro da frente da casa dele não tem nem armação de ferro, não tem fundação, não tem estrutura, é só colocar os tijolos ali. Então é um muro que pode cair a qualquer momento. Então isso me trouxe muita preocupação. E a gente ficou assim meses sem dormir. E depois que nós compramos a casa, nós descobrimos que essa casa tinha sido de uma mulher que foi muito esforçada na vida, assim, uma guerreira. Parece que ela foi mãe solo e ela criou os filhos sozinha, parece que 3, 4 filhos, não sei. E ela construiu a casa do zero, mobiliou, e dizem que ela era muito caprichosa. Ela era líder de produção em alguma empresa. Dizem que era uma pessoa assim muito dedicada e ela veio a falecer muito jovem, eu acho que próximo dos 50 anos.
E ela deixou essa casa. E essa casa ficou parada por anos. E essa casa foi vendida para a antiga proprietária que nos vendeu. Então essa pessoa que nos vendeu a casa, ela estava com apenas 10 meses que ela tinha adquirido a casa. Ela adquiriu a casa e 10 meses depois vendeu pra gente. Quando eu peguei a matrícula do imóvel, que eu vi o preço que ela pagou, gente, ela pagou assim, quase metade do que eu paguei, do que ela me vendeu. Então ela teve um lucro exorbitante nas minhas costas, ocultando um problema. Porque ela comprou mais barato por conta do problema, que provavelmente a família não queria corrigir o problema, então vendeu mais barato o problema da infiltração. Por conta disso, ela pegou e achou uma maneira barata de empurrar para os outros, então ela colocou o guarda-roupa nas paredes inteiras. Quando eu vim olhar a casa, não encontrei nenhum problema. Veio o engenheiro da Caixa para olhar a casa, para fazer a avaliação técnica. Ele também não viu nada de infiltração, ele autorizou o financiamento. E depois que a gente recebeu a chave, né, que ela retirou a mudança dela, que nós descobrimos. E assim, foi uma decepção muito grande. É uma pessoa que é da igreja, a minha mãe ela é da CCB, né, da Congregação Cristã no Brasil. Essa pessoa também é da congregação, essa pessoa ela é organista na igreja, então é uma pessoa que tem cargo na igreja, né? É uma pessoa que era para ser exemplo dentro da igreja, exemplo na sociedade. E ela foi extremamente caloteira, né? Eu achei uma golpista, na verdade, ela e o marido. E eu entrei em contato com eles na semana para contar o que tinha acontecido, mandei fotos e tudo mais. Eles, a princípio, falaram que iam resolver, mas que ia ser do jeito deles, que eles não iam seguir nada do que o engenheiro falou, que eles iam apenas remover o reboque e refazer aqui outro. Eu falei, não é questão de refazer o reboque, o problema tá vindo lá de fora. E foi assim, gente, um baita estresse. Eu tô contando isso hoje em dia, assim, com a maior tranquilidade, porque já tem quase 2 anos, né, tem 1 ano e pouco. Então, nesse período, eu tive, assim, que pedir muita força pra Deus pra eu conseguir perdoar, mesmo porque eu tinha raiva da pessoa. Então, eu pedi muita força pra Deus. Falei, ai Deus, eu não posso guardar rancor. Porque os primeiros meses me deu crise de gastrite. Porque tudo que a gente tinha, a gente investiu na entrada dessa casa, a gente não tinha mais nada. E eu falava, a gente tem uma dívida de um financiamento pra pagar. Eu preciso ter meu emprego pra manter essa dívida. O meu dinheiro vai pra pagar essa dívida. Como que a gente vai levantar? E eu comecei a fazer orçamentos. Quando eu comecei a fazer orçamentos pra resolver o problema, era 50 mil, 60 mil. É um absurdo o preço pra resolver o problema, pra corrigir, né, o problema de infiltração. Muito caro. E eu não podia pagar. Então, a empresa mais barata que eu consegui, eu falei, já que eu não tô conseguindo resolver, não vou ter dinheiro para pagar a resolução do problema de uma única vez, eu vou ter que fazer por partes. Primeiro eu faço lá fora e depois eu faço aqui dentro. Então, do lado de fora, que eu fiz esse ano, ficou 20 mil reais para fazer a escavação, rebocar a parede, porque a parede do lado de fora estava sem reboque, rebocar a parede, passar um produto impermeabilizante, aderir a manta asfáltica, e depois colocar proteção mecânica, fazer o sistema de drenagem com pedras e o cano lá de dreno, caso, né, entre água, essa água consiga escoar para a rua. E depois eu fiz o aterro e o concreto, né, porque como eu removi todo o concreto do quintal do vizinho ali de fora para fazer, eu tive que refazer tudo. Então saiu 20 mil reais, foi assim o mais barato que eu consegui, com o profissional mais barato assim que eu consegui. Eu não fechei com um pedreiro direto, porque uma pessoa sozinha não dá conta de fazer esse serviço. Então precisava ser em 3, 4 pessoas. Por quê? Por ser algo que eu estaria mexendo no quintal de outra pessoa, precisava ser feito o mais breve possível, porque se viesse uma chuva, a chuva passasse ali por baixo, poderia derrubar a casa do homem. Então eu tinha que resolver um problema meu, mas tendo a responsabilidade de que eu não poderia prejudicar o meu vizinho. Então eu consegui fazer, graças a Deus, nossa, Deus foi maravilhoso, porque eu consegui contratar um profissional que ele veio e fez em 10 dias. Ele resolveu tudo. E depois que ele resolveu, aí não tá entrando mais infiltração. Então as paredes já secaram, porque aqui ficava minando água. Então as paredes já secaram, tá só as manchas agora. Então agora, em dezembro, eu vou fazer a segunda etapa, que é fazer essa reforma aqui da parte do lado de dentro da casa. Mas agora essa parte do lado de dentro da casa, eu não vou contratar empresa mais, eu vou contratar um pedreiro, porque é mais fácil de resolver. Não vai precisar fazer um serviço tão complexo que precisa de uma empreiteira, né, de uma empresa. Então eu vou contratar algum pedreiro. Eu tô com uma dificuldade imensa de encontrar profissionais aqui com agenda disponível, porque é uma demanda tão alta. Ai, a Betina. É uma demanda tão alta de serviços na construção civil aqui na minha região, que não tem profissionais disponíveis. E além do preço, porque eu não sei como está em outras regiões do Brasil, mas aqui, no interior de São Paulo, a mão de obra é muito cara. Eu acho que aqui é até mais cara do que em São Paulo, porque em São Paulo, como tem muitos profissionais, lá, pelo fato de ter uma concorrência bem acirrada, o preço cai. Aqui, como não tem tantos, o preço sobe. Então, aqui é tudo muito caro. Então, quando eu fiz o orçamento, com empresa, por exemplo, o valor variava, tipo, de 30 mil a 60.
para fazer o serviço. Não, é muito caro, assim, eu acho que hoje em dia tá bem, é quem casa com pedreiro, que tá ganhando bem, porque olha, é um serviço puxado, mas é um serviço que tá pagando bem, hoje em dia, né? E aí vocês podem estar se perguntando, mas poderia processar a pessoa? Gente, poderia. Só que um processo leva anos para você conseguir chegar num acordo, algo do tipo. E essa família, essa mulher, por exemplo, ela não trabalha, então ela não tem renda. O marido dela não para em serviço nenhum. Então ele trabalha 3 meses num lugar, fica não sei quantos meses, porque eles são mantidos por doações da igreja. Então há pessoas que não têm renda para conseguir custear o dano que ele causou. Então eu poderia até ganhar a causa, mas aí o juiz vai sentenciar a pessoa a fazer o quê? Pagar uma cesta básica para mim? Fazer uma doação? Porque ele vai alegar atestado de pobreza, de baixa renda, pobreza, e o juiz não vai fazer nada. E eles venderam a casa aqui e eles compraram outra na rua de trás. Então não é assim que mudou de cidade nem nada, não. Estão aqui na rua de trás, a gente vê na rua, passa pela pessoa. A minha mãe vai na mesma igreja que a pessoa está, sabe? Com um clima assim super, super chato. Principalmente com a minha mãe, eu fico com muita dó dela, porque é a pessoa que mais saiu prejudicada, tadinha, na situação. E eu conversei com alguns advogados, teve um advogado que puxou os dados dessa pessoa. Inclusive, na época eu estava fazendo um trabalho na prefeitura, então eu conversei com os meninos que são guarda municipal, teve um deles que eu passei os dados desse casal, né? Falou que a mulher tem até antecedentes na polícia, então apesar dela ser da igreja, não sei qual o passado dessa pessoa, né? Não sei qual tipo de família dela, qual tipo de envolvimento. E ela tem antecedentes pela polícia, passagem na polícia. O guarda municipal não abriu os detalhes para mim, mas ele falou que tem. O advogado, quando foi averiguar, já encontrou coisas também sobre o cara, lá no Jus Brasil. E aí o advogado foi e me falou, olha, a melhor coisa que você faz é você perdoar, você pedir forças a Deus, trabalhar e arrumar o problema. Ele falou, você vai ter custo com honorários do advogado, porque o advogado quer receber a parte dele. E ele me passou o valor, eu falei, eu faço, eu pego sua causa, eu cobro isso. Ele falou, ele mesmo me puxou vários processos parecidos, que a pessoa vai para a primeira instância, daí vai para a segunda instância, não sei o quê. Ele falou, olha, leva anos, não vale a pena você se esforçar. A nossa justiça aqui no Brasil é extremamente falha, e as pessoas se aproveitam disso. E as pessoas que são as mais coitadinhas, sabe, aquelas pessoas que, tô desempregada, tô passando necessidade, tenho um filho pequeno em casa, não sei o quê. Você não sabe qual é o passado da pessoa, você não sabe por que a pessoa tá fudida, né? Eu já vi uma frase que é, nunca ajude um fudido sem antes saber o motivo que ele tá fudido. E era esse tipo de pessoa. No dia que a minha mãe veio visitar a casa, nossa, eles fizeram uma pressão psicológica de que estavam passando aperto, passando necessidade, que a minha mãe saiu daqui e já quis ir no mercado comprar uma cesta básica para ajudar. Minha mãe, nossa, é uma família, uns servos de Deus, não sei o quê. E eu tava assim, ó, como eu não sei se é porque eu sou muito racional, mas não tava me comovendo aquele discurso deles. E no dia que a gente pegou a chave da casa, foi só decepção. Oi, filho, vem aqui. Ai, gente, eu vou ter que ir embora e eu vou deixar meu filho. Meu filho vai ficar com a avó dele. Eu vou ficar com a minha vovó. Eu não vou com a minha vovó, que ela cuida bem de mim, que a gente não vai te nada. Ai, gente, eu amo tanto. Eu me sinto tão sozinha em São Paulo. Eu queria levar. Não posso levar porque vai ficar sozinho lá o dia. Não que ele não fique sozinho aqui, né? Mas aqui ele tem espaço pra andar. Lá não tem espaço. Aí ele vai ficar depressivo. Esse ontem vai ficar mega depressivo lá em São Paulo. Ele toma banho, tá? De vez em quando a gente leva ele pro chuveiro, com shampoozinho, água quente e ele toma banho. Mas tem que esperar vir o verão, minha criança tomar banho, porque ele tem pavor de secador. Então tem que dar banho nele num dia bem, bem quente, assim, pra poder secar ele no sol. Aí a gente pega várias toalhas, leva ele lá no sol, na calçada, né? Que ele passa essa humilhação pública. Essa exposição pública, assim, os gatos da vizinha ficam na calçada assistindo ele, e aí a gente seca ele lá no sol, e ele adora, né? Ele não arranha não na hora que vai tomar, não que ele adora, ele também não adora, né? Não chega a ser tanto, mas na hora que vai tomar banho ele não arranha, ele não fica assim, se esperneando. Ele já toma banho desde pequenininho, né? Desde que ele era pequenininho, a mamãe dá banho nele. Então, gente, agora eu vou limpar a casa para deixar limpinha para minha mãe, porque eu vou embora daqui a pouco. Então, eu pretendo pegar o ônibus meio-dia pra ir embora. Tadinha, minha mãe, ela trabalha num hospital, gente, que é um hospício, um hospital para pessoas com doenças mentais. E então ela trabalha assim, um ambiente bem pesado, que mexe bastante com o psicológico da pessoa. Ela trabalha na limpeza.
E tem pessoas lá que são, tipo, foram abandonadas lá desde criança. Acho que tem pessoas lá que não conhecem nem o mundo lá fora. É um universo paralelo, assim. Não sei se vocês acham. Ah, tem um filme que a menina. Esqueci o nome, eu não sei se é surreal. Esqueci o nome. Que a pessoa fica num hospício e é praticamente um submundo lá dentro. Enfim, é uma energia parecida. Eles são muito bem cuidados, tem profissionais e tudo mais, mas é uma coisa tão esquisita, tão pesada, assim, de lidar, sabe? De você entender. Você fala, nossa, como que a vida é tão frágil, como que o ser humano é tão frágil. Tem pessoas que nascem saudáveis e de repente o cérebro dá uma coisa louca e a pessoa simplesmente, não sei, muda, entra em pane, não sei o que acontece, desconfigura. E a pessoa simplesmente perde a noção de tudo. E tem jovens, tem idosos, tem muitas pessoas lá com problemas. Eu falo pra ela tomar até cuidado, né? Porque não sabe o que a pessoa pode fazer pra nunca ficar sozinha perto de ninguém lá. Porque não sabe, né, o nível da psicopatia, do tipo de loucura que a pessoa tem. Então tem assassinos, tem vários tipos de coisas assim pesadas. E tem que estar lá cuidando, né? Aí ela foi trabalhar hoje, tadinha. Aí ficou, o meu sonho da minha vida é aposentar minha mãe. Conseguir ganhar bem o suficiente pra aposentar minha mãe, porque ela sempre trabalhou na roça, trabalhou assim, super sofrido na roça. Depois ela foi trabalhar de doméstica. Então ela já tá numa fase que ela não aguenta mais, o corpo dela já tá pedindo socorro, né? A coluna. E aí, se Deus quiser, o que você tá fazendo essa carinha? Ai, gente. Ai, gente. Aqui. Vem aqui, onde? Ele tá esse grude, mas ele sabe que ele vai ficar sozinho. Sozinho. Com a avó dele. Eu vou lá lavar a louça agora e arrumar a casa. Não vou conseguir fazer uma mega faxina, porque eu tenho que ir embora, né? Tô cansada. Mas eu vou lavar a louça, arrumar a sala e deixar aqui o máximo de adiantado, assim, de organizado pra ela. Ai, gente, já cheguei aqui em São Paulo. Então aqui tá um calor absurdamente bom. Hoje tá um dia extremamente quente. E eu tava pela manhã limpando a casa lá na minha mãe. Como eu sabia que eu precisaria sair cedo, que eu saí meio-dia de lá, eu não gravei. Então eu coloquei o celular pra carregar, porque eu não podia ficar sem bateria no caminho. E fui limpar a casa, o gato miando atrás de mim pra lá e pra cá. Quando eu vi, já era 11 horas e eu precisava pegar o ônibus 11h50. Aí eu esquentei uma comida rapidinho, engoli a comida, não deu tempo nem de tomar banho. Eu vim, cheguei aqui um sol quentíssimo. Tomei um banho, lavei o cabelo e agora eu vou editar o vídeo já para postar hoje mesmo. E vou tentar descansar um pouco. Eu pedi para trabalhar home office amanhã, então amanhã vai estar mais tranquilo para mim. Aí provavelmente amanhã eu gravo outro vídeo. Aí esse eu já vou postar. Então eu já vou me despedir aqui. Tchau, beijos, fiquem com Deus.